Olá, bem-vindo ao canal da FAEST Academia para mais uma pré-aula. Dessa feita, vamos tratar da lição de número 5, que tem como título A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo. Estamos estudando neste trimestre, terceiro trimestre de 2022, sobre as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Jesus Cristo. São lições preciosíssimas que precisamos aprofundar para estarmos preparados para responder a todos que pedirem a razão da nossa fé. Antes de entrar na lição propriamente, eu quero dizer que a FAEST Academia é uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Nós somos autorizados a ministrar cursos de teologia, curso básico e médio de teologia, e fazemos isso tanto através de núcleos de estudo de forma presencial, que estão espalhados por várias igrejas, tanto no estado de Santa Catarina, quanto no sudoeste do Paraná e em outras regiões do país, como também oferecemos o curso em nossa plataforma online, cursos online que você pode fazer a qualquer hora, a qualquer momento, através da nossa plataforma de cursos online. Ali você vai encontrar tanto o curso básico em teologia, o curso médio em teologia e também cursos livres, como o curso A Arte de Pregar. Aqui na descrição você vai encontrar um link para você ter acesso a esses cursos de teologia. São cursos reconhecidos pela convenção aqui do estado de Santa Catarina. Muito bem. Nesta aula sobre a sutileza do materialismo e do ateísmo, nós vamos trabalhar sobre dois temas que têm tomado conta, têm dominado os debates na sociedade odierna. O texto áureo desta lição diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 1, no versículo 20. A verdade prática diz assim: tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. A leitura bíblica em classe encontra-se na carta de Paulo, escrita aos Romanos, no capítulo 1, no versículos de 18 ao 23, que diz assim o texto sagrado: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. O propósito desta lição é apresentar o perigo e a incompatibilidade da cultura materialista moderna com os princípios da fé cristã.
Por isso, mostraremos o perigo da filosofia materialista e ateísta e como a igreja deve se comportar diante dela. Essa lição traz luz para responder o porquê de muitos movimentos contemporâneos surgirem para confrontar a igreja. Nesta lição, que nós vamos estudar o materialismo e o ateísmo. E por que trazemos esses dois temas juntos? Porque são como as duas faces de uma mesma moeda. Conduzem-se por princípios e pressupostos semelhantes. Nas duas últimas décadas, vimos um despertar tanto do materialismo como do ateísmo. Na verdade, a expressão máxima de um tipo de materialismo militante, agressivo e inimigo da fé cristã tem se manifestado no neo-ateísmo. É mais uma sutileza do engano e um ardil de Satanás contra a Igreja de Cristo. Como cristãos, precisamos estar prontos a dar razão ou explicação de nossa fé, mesmo para aqueles que não acreditam ou desdenham dela. Veja o que diz o texto da primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu, no capítulo 3, no versículo 15. Isso inclui os materialistas e os ateístas, bem como os adeptos de outras ideologias, religiões e também filosofias. O tópico primeiro vai falar compreendendo o materialismo e o ateísmo. Subtópico 1, o materialismo. O que é o materialismo? É a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Ou seja, o materialismo, essa forma de pensamento, ela vai defender que só aquilo que se pode ver, que se pode tocar, as coisas palpáveis, é a única realidade existente. Ou seja, eles rejeitam a realidade espiritual, que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ensina de forma clara e verdadeira, que existe uma realidade espiritual que, inclusive, conforme nós vamos ver mais à frente, esta realidade espiritual, ela domina a realidade material. A realidade material, muitas vezes, ela repercute o que acontece no mundo espiritual. Nesse aspecto, o materialismo nega a realidade do mundo espiritual, conforme já falamos, uma vez que a vida espiritual está fora do mundo material conhecido. Eles dizem que se você não pode ver, se você não pode conhecer com os olhos, com os 5 sentidos humanos, então é porque não existe. O fato de você não poder tocar, não poder ver, não poder comprovar, entre aspas, cientificamente, é porque não existe. Mas a palavra de Deus, ela é a palavra revelada por Deus aos seres humanos. Então, os 66 livros da Bíblia, os 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, ensinam claramente que Deus criou todas as coisas. E isso nós vamos ver mais adiante. Os materialistas entendem que, por não haver outra realidade além da material, a religião se torna desnecessária. No mundo em que só existem as coisas materiais, que, segundo esses materialistas, não existe o mundo espiritual, então realmente a religião não teria nenhum valor. No entanto, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, revela a existência de Deus, a existência dos anjos, a existência do mundo espiritual. E o nosso corpo, nosso ser é formado de espírito, alma e corpo. Então, nós também temos uma dimensão espiritual. O materialismo diz que os milagres se tornam apenas desnecessários. Não apenas desnecessários, mas impossíveis de existirem. Ele não acredita, o materialista não acredita que há milagre, que existiram milagres e que existem milagres ainda hoje sendo realizados pelo poder de Deus. Ele não crê nisso, porque mesmo
que eles vejam, né, um paralítico sendo curado, passando a andar pelo poder de Deus, eles, para defender a sua ideologia, o seu pressuposto, eles vão dizer que aquilo ali não é real, que aquilo ali não é verdadeiro. Assim, a revelação divina, conforme exposta na Bíblia, é rejeitada como mera superstição ou produto da imaginação humana. Então, os materialistas, e também vamos ver que os ateístas e outros defensores de outras ideologias, dizem que a religião é o ópio do povo, que é uma mera superstição, é um produto da imaginação humana. Foram homens que criaram a religião, né? Foram homens que escreveram o que a gente chama de Bíblia Sagrada, e etc, etc. Eles não creem no sobrenatural, eles não creem na dimensão espiritual. Eles são materialistas. E subtópico 2 vai falar sobre o ateísmo. O que é o ateísmo? De uma forma bem simples, o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus, né? Olha a diferença entre o materialismo e o ateísmo. O materialismo diz que só existe a matéria, só aquilo que a gente pode pegar, que a gente pode ver. O ateísmo ensina que Deus não existe. Essa figura criada pelos religiosos, que os religiosos chamam de Deus, que essa figura não pode existir, por não ser algo material que se pode ver. É isso que o ateísmo ensina. É de fácil constatação que o ateísmo anda de mãos dadas com o materialismo. Ambos negam a realidade espiritual e afirmam a matéria como a única existente e possível. São como disse o comentador da lição, são faces, né, da mesma moeda, tanto o materialismo como o ateísmo. Convém dizer que o ateísmo é tão antigo quanto o diabo, de forma que se torna ineficaz a tentativa de antropólogos e sociólogos mapearem a sua origem a partir do homem das cavernas. Quer dizer, os cientistas sociais querem pesquisar e tentar descobrir de onde surgiu esse pensamento materialista e esse pensamento ateísta. Eles acham que surgiu lá entre os homens das cavernas. No entanto, né, nós sabemos pela revelação das Escrituras Sagradas que o ateísmo, a negação da existência de Deus, é tão antigo quanto a existência do diabo. Que o diabo, ele é o fomentador dessas ideologias, essas filosofias anticristãs, antideus, antibíblicas. É ele, o diabo, Satanás, a antiga serpente, que acaba instilando na mente dos seres humanos decaídos, afastados de Deus, essa ideia de que Deus não existe e de que o mundo espiritual não existe, só as coisas que se podem ver, se podem tocar. O subtópico, ou melhor, o tópico 2 tem como título Raízes do Materialismo e Ateísmo. Subtópico 1, a consequência do pecado. Biblicamente, o ateísmo é uma consequência da queda. Com a entrada do pecado no mundo, a incredulidade e a consequente rejeição a Deus tomaram conta do coração humano. Ou seja, o que a Bíblia vai ensinar? Que Deus criou o homem, criou a mulher, que os colocou lá no jardim do Éden. É sempre a mesma história. Nós precisamos voltar lá ao princípio das coisas, quando Deus criou o homem e criou a mulher. E deu uma ordem bem clara para eles, que eles não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eles desobedeceram. E, por desobedecer a ordem de Deus, e permitiram a entrada do pecado, que deturpou toda a existência humana. Deturpou tudo aquilo que Deus havia planejado para que o ser humano executasse. E o homem foi expulso do jardim do Éden para lavrar a terra, para cuidar da terra. E a partir desse momento, que o pecado entrou, que houve a queda do ser humano, todos esses subprodutos dessa queda, desse pecado no coração humano,
passaram a surgir, né? Nós poderíamos citar várias heresias, várias ideologias, várias filosofias que são anti-Deus, completamente anti-Deus, que não creem na existência de Deus, não creem na palavra de Deus, não creem no mundo espiritual, não creem no sobrenatural, não creem em nada que se refira, né, ao mundo espiritual. Então tudo surgiu a partir do momento, né, da queda humana. Em Romanos 1, capítulo 1, versículos 18 a 23, observamos que o apóstolo destaca que Deus pode ser conhecido através das coisas criadas. Ou seja, ninguém vai poder dizer para Deus que não tinha como crer nele porque, né, como ele era invisível, não se podia vê-lo e, portanto, não se podia crer naquilo que não se via. No entanto, a Bíblia diz em Romanos, nessa referência bíblica aqui que nós citamos, Romanos 1, 18 a 23, que se pode conhecer a Deus através das coisas criadas. Então, quando você observa o espaço sideral, observa o universo, né, as estrelas, né, os planetas, ou observa aqui o mundo microscópico, você pode, né, inferir a existência de um Criador. Porque as coisas são tão perfeitas, né, que só uma mente suprema, infinita, ilimitada, poderia criar essas coisas que existem, né, no mundo, que nós podemos ver. Então você pode ver através de um telescópio, você pode ver o espaço sideral numa noite clara, né? Você pode também conhecer as profundezas dos mares, você pode conhecer todos os aspectos da natureza e através dessas coisas criadas, você saber que existe um Criador. E todo ser humano, que também é uma criação de Deus, ele vai dar conta, vai prestar contas. Mesmo que ele não creia na revelação, né, da palavra de Deus, não creia na maior revelação de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. O salmista destacou: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Um coração endurecido pelo engano do pecado é a causa do mal que há na vida do homem. Inclusive é a fonte de sua mente egoísta, materialista e ateia. Não, o pecado, desde que ele entrou na humanidade, endureceu o coração humano. E aí o ser humano, com esse coração endurecido, ele não quer crer, ele não quer acreditar que Deus existe, que Deus criou todas as coisas, que Deus enviou o Senhor Jesus para salvar o ser humano. Ele não quer crer nada que seja espiritual, sobrenatural. Um outro ponto que nós podemos ver que são, além do pecado no coração humano, que é outra raiz para o surgimento do materialismo, do ateísmo e de outras ideologias e filosofias, é a cegueira espiritual produzida por Satanás, né, na vida do ser humano. O pecado é a causa primária da incredulidade humana e, consequentemente, a fonte do seu materialismo e ateísmo. Contudo, convém destacar que as Escrituras mostram que a cegueira espiritual também é causada por Satanás, né? É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz lá na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, que diz que o texto assim: nos quais o Deus deste século, ou seja, Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não creiam no sobrenatural, no espiritual, na revelação de Deus, no plano de salvação que Deus executou e consumou através da morte expiatória, do sacrifício vicário que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário e também da sua ressurreição dentre os mortos ao terceiro dia. Os incrédulos, por causa dessa atuação satânica, trazendo uma cegueira, espiritual na vida dessas pessoas, elas não creem, então, na existência de Deus e no sobrenatural, no mundo espiritual, na dimensão espiritual. O diabo trabalha no coração dos incrédulos e os cega para a realidade espiritual. O homem endurecido pelo pecado e cego pelo diabo não consegue enxergar Deus, mesmo que ele se revele de forma bem clara e objetiva, como descreve a carta aos Romanos.
pela atuação do pecado no coração humano e pela cegueira espiritual que o diabo traz à vida dos incrédulos, eles, né, não conseguem ver o que a Bíblia revela de forma bem clara e cristalina sobre a existência de Deus, sobre a criação de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre a existência de Deus, né, e sobre a salvação que o Senhor Jesus Cristo trouxe a todo ser humano. O tópico 3 vai falar dos pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas. O primeiro pressuposto é a negação da existência de Deus. Como vimos, o materialismo e o ateísmo consideram a matéria como a única realidade possível, né? Eles não vão além daquilo que podem ver ou tocar. Por isso, evidentemente, que tanto um quanto o outro têm como pressupostos de suas crenças e convicções a ideia de que Deus não existe, né? Eles dizem que Deus não existe porque não é algo que se pode ver ou se pode tocar, conforme já foi falado aqui outras vezes, né, em nossas considerações, e o comentarista ele também enfatiza, né, sobre isso, sobre esse conceito. Neste caso, ambos dizem, tanto os materialistas quanto os ateístas, ambos dizem se firmar em provas, entre aspas, científicas, para negarem a existência de Deus e das demais verdades espirituais. Contudo, a negação de Deus por parte do ateu e do materialista não acontece em razão de fatos cientificamente provados, nem tampouco porque os cristãos não apresentam fatos ou provas, mas porque eles se recusam em reconhecer as evidências apresentadas, ou seja, né, não tem nada a ver com a ciência verdadeira, a ciência dos fatos claros, né, a ciência que usa os recursos da matemática para provar os seus conceitos. Não tem nada a ver com essa ciência, a ciência verdadeira, porque a ciência verdadeira ela está cada vez mais se aproximando do conceito da existência de Deus, ou de uma mente superior, de uma mente suprema, que criou todas as coisas, que formou todas as coisas, que estruturou todas as coisas no universo e também no mundo microscópico. A verdadeira ciência, você vai ver vários cientistas que começaram até como ateus e começaram a pesquisar a criação, começaram a pesquisar ali na sua área de atuação e chegaram à conclusão de que é impossível. Não existia uma mente superior suprema que conduz todas as coisas, que sustenta todas as coisas, que criou todas as coisas, e que nós, como cristãos, né, sabemos que é o nosso Deus Todo-Poderoso, tá certo? Uma coisa que o ateísta também ensina é que, além de não crer que existe uma figura que se possa chamar de Deus, eles também, muito menos ainda, creem na existência de um Deus pessoal. Que o nosso Deus, conforme revelado nas Escrituras Sagradas, é um Deus pessoal, é um Deus que entra em relacionamento com o ser humano, relacionamento, né, pessoal com o ser humano, conforme vemos em Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1, quando ele chama Abrão para ele deixar lá a sua terra, a sua cidade de Ur dos caldeus e vir para Canaã. Então, ou seja, Deus entrou em contato com o ser humano, falou com o ser humano, chamou o ser humano para cumprir o seu plano, o seu propósito na vida dele. O ateísta não crê de forma alguma que isso seja capaz, certo? Existe a outra figura que não é tratada nesta lição, que é a figura do agnóstico. Ou seja, aquele que diz assim, que ensina que se Deus existe eu não sei, não tem como provar, né? E alguns até ensinam que Deus é como um grande relojoeiro que criou o relógio, deu a corda e deixou para lá, né? E sumiu, desapareceu, não entrou mais em contato. E na verdade não é isso que a Bíblia Sagrada ensina, né? Ela ensina que o nosso Deus está em contato permanente com a sua criação, com o ser humano. Inclusive, a Bíblia diz que o próprio Deus, Espírito Santo, habita em nós, né?
intercede por nós até com gemidos inexprimíveis, ou seja, está dentro de nós, conversando conosco, falando conosco, como qualquer relacionamento pessoal entre duas pessoas. Isso é que a Bíblia ensina e é nisso que o cristão crê. Mas o ateísta, ele diz que isso não é possível. Em outras palavras, o ateu depende da não-fé dele e não da ciência para tentar provar que Deus não existe, uma vez que Deus já se manifestou claramente. Deus não está longe de cada um de nós, Atos 17, 27. Então, Deus não está longe. Você, como eu já falei, você olha para o espaço sideral, olha para o mundo microscópico, olha lá para o fundo do oceano e hoje, através de vídeos daí da Discovery Channel, da History Channel e outros canais, você pode ter acesso a todas essas descobertas científicas que vão provar claramente que é impossível que isso tenha acontecido por acaso, somente através de um Deus Todo-Poderoso. Essas coisas poderiam existir. Mas não adianta você trazer todas essas provas bíblicas e até extra-bíblicas, porque o ateu ele já tem a sua não crença, a sua não fé. Então ele vai rejeitar toda e qualquer prova que o cristão apresentar para ele. Um outro pressuposto das doutrinas materialistas e ateístas é a negação de que o homem é um ser singular. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Isso significa que o homem, ao contrário das demais coisas criadas, reflete a imagem do seu Criador. Não é errado, portanto, dizer que o homem é a coroa da criação. Contudo, o materialismo e o ateísmo negam essa singularidade do ser humano em relação às demais espécies. Nesse aspecto, para eles, o ser humano não possui uma alma imortal e por isso não passa de um simples produto da cadeia evolutiva, ou seja, eles diminuem a importância, a singularidade do ser humano, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Acham que o ser humano é como, mal comparando, como se fosse uma pedra, ou um ser irracional, ou uma árvore, tem tanta importância quanto, ou seja, não, na verdade, Deus criou Adão, a Bíblia vai narrar isso no capítulo 1, no capítulo 2 de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, vai narrar ali a criação do ser humano, depois a criação da mulher, através da costela de Adão, e a singularidade, ou seja, a importância que Deus colocou na criação do ser humano. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, veja bem, o ser humano, ele reflete a imagem do seu Criador. Mesmo depois que o pecado entrou na humanidade, mesmo depois que o pecado adentrou aqui nas relações humanas, mesmo depois disso, ainda o ser humano, ele tem essa semelhança com Deus, mesmo que ela esteja um tanto quanto deteriorada pelo pecado e também pelo afastamento de Deus. No entanto, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, isso mostra a importância que Deus tem, que o ser humano tem para Deus, mostra a importância que o ser humano tem para Deus, que Deus enviou seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário para salvar o ser humano pecador. Basta crer que o Senhor Jesus Cristo veio à Terra, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Basta crer e obedecer a Ele que todo aquele plano original de Deus ele vai se renovar na vida desse ser humano. O tópico 4 diz assim: respondendo ao materialismo e ao ateísmo, afirmando as verdades da Bíblia. Qualquer resposta ao materialismo e ao ateísmo e a seus derivados, como o neo-ateísmo, precisa partir das Escrituras Sagradas. É na Bíblia que encontramos as verdades sobre Deus de uma forma precisa e sem erros. Deus, portanto, se revelou nas páginas das Escrituras. As Escrituras mostram Deus como Criador, sustentador e mantenedor do universo. Então, assim, o que nós temos que fazer quando confrontados pelos materialistas e ateístas? Reafirmar as verdades da Bíblia, da palavra de Deus.
Nós temos apenas que mostrar para essas pessoas o que a Bíblia ensina. E se elas querem crer ou não, querem acreditar ou não no que a Bíblia ensina, aí isso não nos compete. Mas nós temos que afirmar as verdades da Bíblia. Nós temos que defender as verdades da Bíblia. Não podemos, de forma alguma, relativizar o que a Bíblia ensina sobre a existência de Deus, sobre a existência a singularidade do ser humano, sobre o plano da salvação, sobre todas as coisas da dimensão espiritual. Nós temos que ensinar o que as Escrituras ensinam. A mesma Bíblia diz que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha só o que o texto bíblico diz bem claramente. Nós que somos cristãos, que cremos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, não temos problema quanto a isso. Nós cremos que os mundos foram criados por Deus, pela palavra de Deus. Que aquilo que se vê, aquelas coisas que a gente pode ver, não foi feito do que é aparente. Muitas das coisas Deus criou do nada, coisas que não existiam, e que vieram à existência. É pelas Escrituras que ficamos sabendo que Deus se revelou de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Salvador, conforme o texto de Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. A segunda resposta que nós podemos dar às argumentações dos materialistas e ateístas é fazendo o uso correto da razão. Não devemos desprezar a razão humana, porque Deus nos criou como seres racionais. Nós temos e podemos usar a razão para defender a nossa fé, para defender a fé cristã. Então, o ateísmo e o materialismo dizem recorrer ao uso da ciência para fundamentar seus pressupostos. Eles dizem que só eles é que conseguem usar aí as ciências exatas, a matemática, a física, a química, a biologia, para provar que Deus não existe, a provar que não existe coisas imateriais, que não existe coisas invisíveis, que não existe sobrenatural, que não existe coisas espirituais, e que nós não podemos usar a ciência, ou seja, a razão científica, para provar aquilo que nós defendemos. No entanto, não é bem assim que acontece. Como eu já falei, muitos cientistas famosos, cientistas reconhecidos no mundo acadêmico, hoje estão vindo a reconhecer a existência de Deus através das suas pesquisas científicas. Que as pesquisas que eles começaram a fazer levaram eles até o ponto que eles não podiam mais descrer na existência desse ser supremo, que nós chamamos de Deus. Muito bem. Contudo, convém dizer que aquilo que eles denominam, os materialistas e ateístas, denominam de ciência, entre aspas, na verdade é um cientificismo, ou seja, a ciência é usada fora de seus parâmetros e princípios para confirmar uma crença ou ideologia já previamente adotada. Ou seja, ele já tem aquela ideologia de não crer que Deus existe, de não crer na existência do mundo espiritual. Então, eles apenas querem usar as ferramentas, entre aspas, da ciência, para provar aquilo que eles já acham que é verdade. Então, não é o contrário. Eles não querem primeiro estudar cientificamente as coisas que foram criadas, para depois tirar uma conclusão, que isso seria o mais correto a se fazer. A ciência, na verdade, não nega a existência de Deus, mas a confirma. O cristão, portanto, não precisa negar a sua racionalidade para acreditar em Deus. As Escrituras afirmam que somos espírito e alma e corpo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Isso significa que somos seres integrais. A razão faz parte de nosso ser. Devemos usar nossa razão, nossa fé e também a nossa razão quando expressamos nossa confiança em Deus. Então, nós cremos pela fé na existência de Deus, mas também, ao usar a nossa razão que Deus nos deu, também nos leva a crer na existência do nosso Deus. Muito bem, estamos chegando ao fim, na conclusão desta pré-aula, da lição de número 5, e vimos que as ideologias do materialismo e do ateísmo têm se revigorado nestes últimos tempos, como sutilezas do engano que procuram espreitar a Igreja de Cristo. Então,
Hoje, nesses tempos de relativismo cultural, pós-modernismo, né, tanto o materialismo como o ateísmo e outras ideologias estão crescendo absurdamente no seio da sociedade. E a Igreja do Senhor, que é a contraparte, a Igreja do Senhor, que é a defensora, né, das verdades bíblicas, das verdades espirituais, nós temos que lidar com todos esses argumentos contrários à fé cristã. Como crentes, não podemos fazer vista grossa a essa realidade, nem tampouco negá-la. Ela está aí no meio através de filmes, através de vídeos, através de livros, através de televisão, meios de comunicação de massa e etc. E nós temos que lidar com tudo isso e defender, né, o nosso posicionamento cristão. Estamos em melhor posição de combate porque já sabemos pelas escrituras de onde elas procedem, né? Essas ideologias contrárias à fé cristã. E, portanto, estamos em boa situação para combatê-las. Somente o Evangelho de Jesus Cristo, conforme revelado nas Escrituras Sagradas, pode romper a falsa blindagem posta no coração humano pelo materialismo e ateísmo e dar o verdadeiro sentido da vida ao ser humano. Então, todas essas ideologias que são fomentadas, ou seja, inspiradas por Satanás, que é o nosso adversário de fato, né? Elas estão aumentando para poder, né, justamente tentar denegrir aquilo que Deus criou, aquilo que Deus estabeleceu, né? Tanto no universo criado, como também através da palavra de Deus. E nós, como cristãos, né, devemos dar a razão da nossa fé, apresentar a razão da nossa fé a todos aqueles que querem saber por que nós cremos em Deus, por que nós cremos naquilo que nós pregamos, tá certo? Então esse era o conteúdo nessa pré-aula da lição de número 5, que Deus possa abrir a nossa mente, que Deus possa nos conceder a sua graça, sabedoria, para crescermos no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você gostou desta pré-aula, não esqueça de deixar o seu like, né, o seu joinha. Você também, né, eu te peço a todos que compartilhem, né, essa videoaula e também comentem, né, escrevam aqui embaixo o que vocês também pensam sobre isso, para que nós possamos alcançar mais pessoas, que mais pessoas sejam alcançadas pelo estudo da palavra de Deus, né? Então esse é o conteúdo. Não esqueça do nosso link na descrição para os nossos cursos de teologia aqui da Faeste Academia. Deus abençoe você e vejo você na próxima pré-aula.